Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @ig13183700 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado também, um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @ig 13183700, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber 3 milhões de reais. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Deus, de Cristo, perdão, a graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui
para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, irei fazer agora uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao Senhor e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1318 37300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para a gente dar início ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 3. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que todas as nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, que também são todas numeradas. Vamos fazer a oração agora, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG1318 37300, seja expulso todo mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, muita gratidão pela presença de todos vocês. E não se esqueçam de escolher um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha um número aí de 1 a 20 para você fazer parte dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. Hoje de número par 14, rebanho de número par 14 e rebanho de número 13 ímpar.
Vamos ao sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Amós, 9 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 7 do livro de Amós. Capítulo 7 do livro de Amós diz assim: a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo, do 1º ao 4º versículo. Isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhoto ao surgir o rebento da erva seródia, e era a erva seródia depois das findas das ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te como se substituirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de Juízes, 21 capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo de número 8 do livro de Juízes. Capítulo de número 8 do livro de Juízes contém 35 versículos. Gideão aplaca os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Do 1º ao 4º versículo. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os medianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindina de Abiezer? Deus entregou nas nossas mãos os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizeste. Então, com falares essa palavra, abandonou-lhes a ira para com eles. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com eles estavam cansados, mas ainda perseguindo. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo contém 22 versículos. A fidelidade e o zelo na pregação, do 1º ao 4º versículo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, que está sendo oportuno,
que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, um sorteio de um rebanho, rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. Agora sim, vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 10 do livro de 2 Reis. Capítulo 10 do livro de 2 Reis contém 36 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. Jeú extermina a casa de Acabe. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciões e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outras esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecidas e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos do Senhor, do vosso Senhor, pondo-os sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: dos reis não puderam resistir a eles, como, pois, poderemos nós fazê-lo? Agora vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 10 do livro de Gênesis. Capítulo 10 do livro de Gênesis contém 32 versículos, que diz assim: descendente dos filhos de Noé, do 1º ao 4º versículo. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifã e Torgama. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dadomim. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física
e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Irei agora sortear a oferta. Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 3. Oferta de número 3. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Em nossa terceira oferta, estamos afirmando que tem 12 atividades que não se podem fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, 21 a 26. E afirmamos que você não vai a um culto para assistir, porque você não deve fazer um culto. Porque você deve fazer um culto, receber, pedir, ser curado, ser liberto, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entendimento, piadas com a palavra do Senhor Deus. Cuidado, isto é blasfêmias, para ter alegria, porque você já vai com alegria. João 4, 21 a 26. Nem para orar ou fazer oração. E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto ao Senhor Deus e nos disser quais são as outras 12 atividades que devem ser feitas na base da Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. E lembrando que as nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmo, que também são todas numeradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor, que estiver nessas vidas ou nesses lugares que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro, do capítulo. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Os sofrimentos do cerco, do 1º ao 4º versículo. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de olheiros. Até os chacais dão ao peito, dão de mamar a seus filhos. Mas as filhas do meu povo tornou-se cruel, como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16 par e de número 15 ímpar. Vamos ao sorteio do livro.
Livro de Atos, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 3 do livro de Atos. Capítulo 3 do livro de Atos contém 26 versículos. O discurso de Pedro no templo. Versículo 11, 12, 13 e 14. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atômico para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Senhor Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e perdiste que vos concedessem um homicida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Capítulo 29 do livro de Jeremias. Capítulo 29. Capítulo 29 do livro de Jeremias contém 32 versículos. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, do 1º ao 4º versículo. São estas palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes dos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jecônias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Zafá, e de Gamarias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Livro de Jonas, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Jonas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos, que diz assim: o descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso.
e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira. Vamos agora ao último sorteio do último rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 15 do livro de 1 Samuel. Capítulo 15 do livro de 1 Samuel contém 35 versículos. A desobediência de Saul e a sua rejeição, do 1º ao 4º versículo. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que o tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Glórias ao nosso Senhor. Irei ler agora, sortear agora mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 51. Oferta de número 51. Gratidão pela presença. Faça a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27, as palavras do próprio Senhor Deus, o Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um com a sua obra. Oferta de número 51. Muita atenção nessa nova proposta multimilionária para os verdadeiros líderes, ministérios, igrejas e amigos do Senhor Deus. A proposta é de 120 milhões de reais. E para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E também, para concorrer ao prêmio, você precisa passar pelo foco dos 12 livros que nós separamos na Bíblia Sagrada. Basta não estar adulterando a nenhum dos 12 focos presentes na mensagem. E após passar nos 12 focos dos 12 livros, e você vai ser examinado nos 12 livros da Bíblia Sagrada que nós selecionamos, e não estiver adulterando nada nesses 12 livros da Bíblia Sagrada, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Lembrando a todos vocês que adulterar um único foco desses 12 livros da Bíblia Sagrada é o suficiente para a igreja toda ser condenada. Tanto os que dizem ser dela ou que ela é sua. Então, muita atenção nos 12 livros com os 12 focos que podem mudar a sua vida, tanto financeira quanto espiritual. O vídeo com as informações completas está disponível em nossos canais com o título Mensagem 12, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Verifique o vídeo completo e anuncie essa mensagem de número 12 dentre as mensagens com a
hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos fazer agora uma oração para dar continuidade aos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como todas as orações do livro de Salmo. Oração de número 2. Oração de número 2. Gratidão. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual. @IG1 318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus o Cristo fale ao seu coração no final desta live. Vamos ao sorteio dos livros agora. Escolha o número de 1 a 20. 1 Timóteo, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo contém 25 versículos. Diz assim: os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Do 1º ao 4º versículo. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta como ao pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mãe, como a mães, as moças como as irmãs, como toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Vamos a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos. Diz assim: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tendes Senhor no céu. Perseverais na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que o Senhor Deus nas obras porta a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao sorteio. Capítulo 4 do livro de Mateus. Capítulo 4 do livro de Mateus contém 22 versículos. A vocação dos discípulos. Versículo 18, 19, 20 e 21.
Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamando Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Glória ao Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de 3ª João, um capítulo. 3ª João, um capítulo. Livro de 3ª João contém 15 versículos. O bom exemplo de Gaio, do 5º ao 8º versículo. Amados, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto faz mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em suas jornadas, de modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos a mais um livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 1 do livro de Esther. Capítulo 1 do livro de Esther contém 22 versículos. Vaste, a rainha, recusa assistir ao banquete, do 10º ao 13º. Versículo. Ao 7º dia, estando ali o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã, Bistar, Arbona, Bigtar, Abagatá, Zetá e Carcas, aos 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vaste, com uma coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste recusou-se vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu, se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oferta. Sortear mais uma oferta. E lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Oferta de número 57. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com essa nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 57. É possível um ponto de pregação pagar tudo de uma igreja ou um município pagar tudo de um estado no Brasil? Lembrando a todos vocês que ponto de pregação só existe se estiver vinculado a uma igreja, assim como um município só existe dentro de um estado. E se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isto é possível, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 18, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença. Vamos sortear
mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos, e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Lucas, 24 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 2 do livro de Lucas. Capítulo 2 do livro de Lucas contém 52 versículos. O nascimento de Jesus Cristo, do 1º ao 4º versículo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Sorteio do livro, do capítulo. Capítulo 5 do livro de Cantares. Capítulo 5 do livro de Cantares contém 16 versículos, que diz assim, do 10º ao 13º. O meu amado é alvo, é rosado, o mais distinto entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os da pombas, junto às correntes das águas lavadas em leite, postos em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, com colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gozejam mirra preciosa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um sorteio. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos. O apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. 12, 13, 14, 15 versículos. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente
nosso Senhor Jesus o Cristo me revelou. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 18 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 18 do livro de 1 Crônicas contém 17 versículos. Diversas vitórias de Davi, do 1º ao 4º versículo. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os humilhou, tomou Agate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e assim ficaram por servos de Davi e lhes pagavam tributo. Também Adadezer, rei de Zobá, foi derrotado por Davi até Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vamos agora ao último livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. Ameaças contra Jerusalém. Do 1º ao 4º versículo. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são os lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos agora à revelação das ofertas. Elas trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Vamos agora ao sorteio de uma oferta. E lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos agora mais uma oferta. Oferta de número 18. Oferta de número 18. E você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 18. Em nossa 18ª oferta, nós temos 4 questões que você pode receber R$1 milhão se provar que é... R$1 milhão se provar elas com base na Bíblia Sagrada. As 4 questões são:
A primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba R$1 milhão. Prove para nós. A segunda, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba R$1 milhão. Terceira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulos políticos e receba R$1 milhão. A quarta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba R$1 milhão. Ao todo, R$4 milhões de oferta em dinheiro em prêmio. Glórias ao nosso Senhor e Salvador. Cadê meus números para sorteio? Vamos sortear agora os 20 números. Escolha aí um número para... Medite aí no número de 1 a 20, para que o Espírito do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo. Vamos ao sorteio. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos ao sorteio. Escolha aí um número de 1 a 20. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Amós, capítulo 7. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 8. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 10. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 10. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Atos, capítulo 3. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 29. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 4. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Esther, capítulo 1. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 2. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 5. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 18. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Vamos agora para as nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora, até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra
para com o Senhor Deus de receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, das nossas igrejas virtuais, estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluídas ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de todos vocês nesta live e aguardo vocês na próxima live.